Olá, pessoal, boa noite. E hoje estamos na nossa 40ª live. Bom, o que nós vimos até agora foram muitas informações, muitas dicas práticas, né? Para nós conseguirmos desenvolver uma neuroplasticidade cerebral. Então, eu vou recapitular algumas coisas para vocês começarem a mentalizar, né, todo esse processo. O que nós fizemos? Nós jogamos muitas informações, muitas curiosidades, nós desmistificamos algumas crenças, algumas coisas que eram mitos, trouxemos algumas coisas à realidade, né? Porque a intenção era que vocês tivessem um entendimento do ser humano, um entendimento de si próprio no limite que a sua consciência permitisse, que a sua inconsciência abrisse para que você entendesse você, porque aos poucos o seu inconsciente ele não abre tudo de uma vez, você não suportaria, ok? E esse processo ele poderia ou não gerar um aprendizado sólido na mente, que é a neuroplasticidade, através da neuroplasticidade cerebral. Isso que nós fizemos. Então, nós passamos de um assunto, passamos para o outro, voltamos em assuntos, depois passávamos para outro assunto novamente. Fizemos essa dinâmica aí no seu cérebro, tá? Então, hoje eu quero que vocês entendam o que foi feito e reflitam. Quando nós temos dedicação e tempo, o nosso cérebro vai absorvendo tudo aquilo que foi falado. Por isso que vocês têm um material para que vocês leiam, para que vocês releiam, porque quanto mais tempo você dedica à sua melhora, mais você vai conquistando a pessoa que você quer ser. Quanto mais tempo e dedicação e o uso de recursos você tem, a virtude, a atenção, a sabedoria, elas vão fazendo parte de você num processo vagaroso, como aquela flor que eu mandei para você, o desabrochar do lírio. Quando você percebe, você fala, nossa, olha como eu já estou. Ontem, uma pessoa comentou comigo assim, fulana fez o curso com você, não fez? Eu falei, fez. A diferença que a gente nota nela é gritante. Eu fico muito feliz em ouvir. E aí eu fui contar, que eu gosto da fofoca boa, né? Posso falar para ela? Pode. Liguei para fulana. Fulana, ciclana disse que você teve uma melhora grandiosa, que foi visível. Ela, nossa, eu acho que eu melhorei muito. Mas não tanto igual ela pensa, mas eu melhorei. Por que a resposta foi essa? Porque nós convivemos conosco o tempo todo, não fugimos de nós mesmos. Então a gente não percebe a melhora como o outro percebe. É igual quando você vai emagrecer. Você emagrece 5 quilos, você não acha que foi tanto. A pessoa te olha, nossa, como você emagreceu. Porque você se vê todos os dias. Então, a nossa percepção em relação a nós mesmos é um pouco diminuída. Mas tenha certeza que as pessoas que eu acompanhei aqui tiveram uma melhora significativa. E muitas delas conseguem perceber essa melhora, o que é melhor ainda, tá? Pessoas que mergulham a fundo nessa dinâmica, porque essa dinâmica não é 50 dias apenas, são 50 dias apenas. Ela é uma dinâmica para sempre, porque você é um ser evolutivo sempre. 50 dias, fiz os 50 tons, minha vida está resolvida. Não. Os 50 tons, ele te norteou. Ele te deu um embasamento sólido para que você continue apostando aí, mergulhando fundo na sua mente. Essa que foi a proposta, tá? E você pode observar que as pessoas que têm esse desejo de melhora, que elas estão sempre buscando algo para melhorar, elas vão se tornando mais pacíficas, mais sábias, mais inteligentes e mais confiantes. Isso é uma consequência. Todos atingem? Todos atingem. Só que tem gente que finge buscar. Todos atingem, sim, aqueles que de fato têm uma busca verdadeira, tá? Todos eles conseguem atingir. E quando você tem essa clareza da sua conquista, que é a minha pergunta agora, você tem a clareza de algumas coisas que você conquistou nesse processo? Porque quando você tem a clareza de que você pode conquistar e que você conquistou um pouco e que se você continua nessa busca, você vai construir a pessoa que você quer, você está num caminho maravilhoso.
E caminho maravilhoso não quer dizer isento de pedras, mas quer dizer um caminho em que você consegue olhar para os lados e ver as flores. Um caminho que você consegue desviar das pedras, pular por elas, e se tropeçar e cair, você levanta e continua seguindo. Tá? Paradoxalmente, eu vou dizer o seguinte: nós precisamos ter tempo para nos tornarmos aquilo que nós já somos. Como que isso acontece? Nós já somos, por essência, bons. Porque tem frases, tem autores que falam, o ser humano, por essência, é mau. Não é. Por essência, o ser humano é bom. Principalmente para quem tem a crença em Deus. A nossa essência é boa, só que a nossa casca precisa ser lapidada. Porque se eu falo que a minha essência é mal, eu nasci de uma essência má e não foi assim. Então isso é uma falácia. O que é falácia? Palavras bonitas que não são verdadeiras. A minha essência, na verdade, ela é boa. Porque o meu cérebro, ele não nasce para fazer aquilo que destrói a mim mesmo. Ele precisa aprender. Sabiam disso? O meu cérebro, se eu fosse criada sem tradições nenhuma, eu seria uma essência diferenciada. Se eu nasço numa família que tem uma criação em que meu cérebro está mais ativo, meu cérebro automaticamente se constrói de uma forma melhor. Então eu nasço para ser o melhor que eu posso. Só que a gente aprende coisas que não são tão boas. Tá? É assim que acontece dentro do nosso cérebro. Então, por que é paradoxal? Porque eu estou aprendendo a ser quem eu sou no meu íntimo. Eu estou me lapidando. Eu estou limpando esse diamante, por isso que tem atrito. Eu estou atritando para que eu consiga o melhor que eu já sou, inclusive, né? Só que a nossa visão ela é muito dualística. Então, nós pensamos assim, o que me acalma? O que me deixa irritado? O que me dispersa? O que me faz concentrar? A gente esquece que nas polaridades aí, nos extremos, existe essa linha do meio da mão que eu falei ontem. Então você não sabe onde termina um e onde começa o outro, porque a linha é a mesma. A questão são as ressonâncias, são as vibrações. Tá? Então, o ideal seria, em que momento eu faço escolhas equivocadas, em que momento eu faço boas escolhas. O ideal é não ficar pensando em acertar ou errar, mas analisar a sua vida, ter bom senso e seguir. Porque na análise de certo ou errado, a gente vai querer acertar totalmente. E nós nem sabemos o que é acertar totalmente. Por isso que nós temos culpa. Será que eu fiz o certo? Não sei se você tem esses questionamentos, porque a maioria tem. Será que eu agi certo? Nossa, será que eu devia ter feito isso? Será que eu devia ter falado aquilo? Isso é um agir dualístico que tira muito de nós. Tira muito da nossa essência. O ideal, portanto, é agirmos com bom senso. Porque nós temos dentro de nós um bom senso. O que eu estou fazendo é bom para mim? Respeita o limite do outro? Ao invés de, será que eu acertei? Será que eu devia ter falado? Porque isso é social. Porque esse pensamento nos leva a crer que não existe autenticidade. O que existe? Uma preocupação se o outro achou que você errou ou não. Tira a autenticidade. Ontem eu fiz umas perguntas no Instagram sobre autenticidade. E algumas pessoas falaram assim, autenticidade é mostrar para o outro quem eu sou. O outro vem depois. A autenticidade é você tirar as camadas de mentira que você conta para você. Porque para o outro, às vezes, você vai precisar colocar uma máscara. Nós já falamos sobre isso. Você não vai chegar na empresa e escancarar a sua vida. Não. Isso é até perigoso. A gente está relacionando. A autenticidade é você fazer aquilo que lhe agrada, sem esbarrar no limite do outro. A autenticidade é você tirar as camadas de mentira e não se alimentar delas. E você só preocupar com o social no quesito de ajuda, não do que eles vão estar pensando ou não. Porque se você age com bom senso e de uma forma a respeitar o limite do outro, possivelmente você vai ter grandes acertos, entre aspas. O cérebro, pessoal, ele sempre evolui para a nossa sobrevivência.
Ou seja, ele evolui para que possamos estar aqui para justamente evoluir. Então, nós passamos por esse processo. Mas as 3 estratégicas básicas de sobrevivência, elas também são responsáveis pelo sofrimento. Eu preciso do sofrimento para minha evolução. Por quê? Tem gente que fala assim, porque o sofrimento melhora a gente, mas isso ainda não é a resposta. Por que eu preciso sofrer? Porque quando eu sofro, eu entro em empatia. Por que precisa de sofrer para entrar em empatia? Nós vamos chegar num momento que a gente não vai ter essa resposta. Mas nós precisamos do estado que nós consideramos sofrimento. Nós precisamos do estado em que nós consideramos que exista atrito para que nós possamos desenvolver algumas emoções. Assim como nós precisamos do estado de alegria e felicidade e amor. Todos são importantes. A tristeza é importante, o medo é importante, a coragem é importante, a alegria é importante. Então, aquela história de que você tem que estar sempre bem, ela é uma mentira porque o seu organismo não consegue. Você precisa pulsar. Você nunca pode ter medo. Também é mentira, porque sem medo não existe coragem. Então, é importante que vocês tenham esse entendimento do que é uma energia negativa e uma energia positiva. Tá? Vou ler para vocês algumas coisas que eu coloquei aí. A virtude, a atenção plena e a sabedoria, que são as 3 estratégias básicas, né? São as bases do bem-estar diário, do desenvolvimento pessoal e da prática espiritual. Essas funções fundamentais, elas são regulação, aprendizado e seleção. Então, vamos explicar isso aqui para vocês, tá aí no seu PDF. A virtude, a atenção plena e a sabedoria. Isso é a prática que nós estamos trabalhando desde o primeiro dia. Então, a prática da virtude, da atenção plena e da sabedoria. Como que isso se dá? Através de uma análise que você faz diária de você. Então, vejam bem, análise diária. Se você termina os 50 tons e nunca mais faz uma análise diária, você estagnou e tem uma tendência a regredir porque o seu cérebro não gerou toda a plasticidade que era necessária. Por isso que eu aconselho vocês a continuarem a busca pelo autoconhecimento, pela construção de quem você quer ser, tá? Ok, depois eu tenho aqui a virtude. Lembra que nós falamos da temperança? A virtude ela vai começar quando você tiver o bom senso e entender que virtude tem a ver com o equilíbrio das suas decisões, do seu comportamento. Então, eu entro em virtude. Virtude é ser bom. Pessoal, aqui vai ser um assunto polêmico. Virtude não é ser bom. Nossa, Daniela ficou louca. Virtude não é ser bom? Uma pessoa boa não é virtuosa? Uma pessoa só boa não é virtuosa. Porque entre a pessoa boa e a pessoa má, existe, má entre aspas, existe um meio termo. Entre o certo e o errado, existe a justiça. Então, se você é só bonzinho, você pode não ser justo. Porque você esqueceu que tem momentos que você tem que falar não. E o não é o olhar que nós temos para o mal, infelizmente. Por isso que a ideia dualística, ela acaba conosco. Você acha que ser bonzinho, fazer tudo para todo mundo é virtuoso? Não, e a justiça? Você não está sendo justo. Porque se você é só bom e nunca repreende, e nunca mostra um lado que não é um lado bacana, você deixou de ser justo. Então, existe um equilíbrio. Polaridades, o que está nas margens é doentio. Eu preciso de equilibrar. Entenderam isso? Porque a gente, como a nossa língua é quebrada, as pessoas buscam só o positivo o tempo todo. Então, as pessoas querem ser boas porque boa é uma qualidade. Querem ser alegres porque tristeza não é qualidade, alegria é qualidade. Não, estão enganados. A tristeza também é uma qualidade. Sem tristeza não tem empatia, não tem compaixão.
Vocês sabiam que é o sentimento da tristeza que gera compaixão? Pois é, então eu preciso dela. Sem medo não gera coragem. Então, para que eu tenha virtude, eu preciso ter justiça. E justiça não é falar sim o tempo todo. É fazer equilíbrio. E sabedoria plena. Sabedoria plena não é inteligência. Quem fez a bomba atômica é inteligente, mas não é sábio. Sabedoria não tem a ver com inteligência acadêmica. Sabedoria tem a ver com bom senso e com as outras que são virtude e atenção plena. Então você completa. E aí eu tenho 3 funções fundamentais: regulação, aprendizado e seleção. O meu organismo ele vai se regular quando eu começo a me equilibrar. Vai acontecer um aprendizado quando o meu cérebro selecionar, quando ele peneirar o que eu aguento naquele momento, para aquilo que ele peneirou seja fixado no meu cérebro, que agora é físico, porque passou pela minha mente. Então vai firmar no meu cérebro. Quando passa pela minha mente e firma no meu cérebro, aí vai distribuir no meu corpo, que é o processo psicossomático. Então, o que vai distribuir no meu corpo? Pensamento e emoção. Quais são os pensamentos e emoções que vão ser distribuídos no meu corpo? É do equilíbrio? Ou é de uma raiva intensa? Porque raiva é boa. Quando eu sinto uma raiva que me impulsiona, essa raiva ela cai no meu organismo como positiva. Porque se eu sou totalmente passiva, o meu organismo entende hipotonia. Eu quero que vocês entendam bem isso aqui hoje. Eu preciso dos equilíbrios entre as emoções. Lembrando que as emoções que são positivas, elas estão no polo positivo. Não quer dizer que elas são melhores, não. É porque chama polo positivo. Elas precisam de mais força porque elas pesam menos. Por exemplo, alegria precisa de muita força. Então, eu preciso de 10 dias alegre. É um exemplo, tá? Não é assim, eu vou ficar 10 dias alegre e no 10º eu vou ficar triste. Não, é só para exemplificar. Enquanto eu tenho 10 dias alegre, eu terei um dia triste. Esse é o equilíbrio, não é 50-50. Ok? Enquanto eu falo 10 sims para o meu filho, eu falo um não muito bem falado e assertivo. É assim que eu vou equilibrando esse sistema. Porque eu preciso de regular o meu cérebro, ele precisa entender o movimento de pulsar. Porque se ele não entende o movimento de pulsar, algum neurotransmissor vai ficar em deficiência. Aí o que acontece? Eu vou tomar Rivotril, eu vou tomar sertralina, fluoxetina. Não que seja ruim, em alguns casos vai precisar. Mas quanto mais eu regular o meu neurotransmissor, menos eu vou precisar desses reguladores. Sem contar que é difícil até o médico acertar um regulador. Quem já tomou antidepressivo ou ansiolítico, possivelmente o médico falou assim, vamos guardar 2 semanas, se não fizer efeito a gente troca. Por que o médico fala isso? Porque não existe exame para esse processo cerebral. Não sei se vocês sabem, mas não tem exame. O que o psiquiatra vai pedir para vocês? Exame mental? Não existe. Ele vai pedir para vocês exames neurológicos. Mas o exame neurológico não vai medir o seu estado mental. Vocês sabiam disso também? O psiquiatra vai pedir exame de sangue. O máximo que pode acontecer é ele perceber que a sua B12 está baixa. Então, possivelmente, você está depressiva. Mas a causa mental ele não vai saber por exame. Impossível. O máximo que ele pode saber é a deficiência das vitaminas. A sua vitamina D está baixa, então você possivelmente está com mais preguiça, a sua vitamina B está baixa, você está mais preguiçosa, mais lenta, mais depressiva. Mas o que fez com que aquela vitamina ficasse baixa? Isso ele não sabe, não tem como, não é acusado no exame. Então, gente, você toma remédio depois que adoece. Essa é a minha proposta para vocês, é isso que eu quero muito que vocês entendam. A nossa medicina não é preventiva. Agora tem a medicina integrativa, ela é mais preventiva, é excelente, mas a maioria ainda não é. O exame está lá, eu preciso de ter uma B12, se não me engano, B12 é 1000. Confirmar, é 1000 B12? Mas eu acho que é 1000.
A B12 está lá 300, o médico fala, tá bom. Não tá bom. Se é 1.000, eu preciso estar pelo menos com 800, 900 para ser bom. Tipo assim, ainda não tenho doença, porque 300 não tem doença. Mas eu tenho uma saúde total? Também não. Mas a medicina não pode medicar porque já não deu doença. É isso que eu quero que vocês pensem. Vocês são medicados só depois que a doença se instala no corpo. Aí não precisa de ser medicado em alguns casos, como da gripe, porque precisa passar no corpo. Aí você breca. É a mesma coisa de você brecar uma infecção intestinal. Tem mães que os filhos dão diarreia, dá água de limão com polvilho para prender o intestino. A emoção não sai, muito menos aquela infecção que estava lá dentro. Precisamos mudar? E está mudando. Nós já temos muita medicina integrativa, que é a medicina preventiva. Nós precisamos entender que a medicina precisa ser preventiva e não só curativa. O nosso trabalho nos 50 tons é para que você só passe no seu corpo os processos necessários de fato, porque não é tudo que precisa passar em forma de doença. Algumas coisas a gente consegue de outra forma. A gente consegue chorando, a gente consegue um orgasmo, a gente consegue uma atividade física. A descarga a gente consegue em gargalhadas, em várias gargalhadas. Gargalhadas sinceras têm muita descarga emocional. Não necessariamente precisa ser a doença. A doença é o último recurso que o seu corpo busca. Quando não tem jeito mais, quando você não descansou do seu trabalho, quando você não dormiu direito, quando não tem mais jeito, o seu corpo fala, agora chega, deixa eu fazer uma coisa que você vai dormir, quer ver? Aí ele vai e te põe para dormir. Deixa eu fazer uma coisa que não tenha mais condições de você trabalhar. Aí seu corpo te debilita. A gente espera chegar nesse extremo para cuidar de nós mesmos. Os 50 tons foi para mostrar para você que a saúde não está na ausência da doença. Porque se o seu corpo precisar passar o processo da doença, ele vai passar, mas você com um entendimento diferente, com outro entendimento. Se você tiver que passar por um problema, por um atrito no seu relacionamento interpessoal, você vai passar, mas vai enxergar de outra forma e resolver de outra forma. Os 50 tons não foi para tirar os problemas e as doenças, foi para te dar forças para construir quem você é, foi para te dar recursos para que você soubesse quem você quer ser, para abrir os seus olhos para uma realidade, para tirar as camadas da mentira, para que você enxergue a vida de uma forma real e não da forma em falácias, né? Como é jogado o tempo todo para nós. Essa é a intenção. Escrevi para vocês o seguinte: pequenas atitudes positivas diárias se tornam grandes mudanças com o passar do tempo. Essas pequenas coisas dos 50 tons, vai por mim. Se você continuar executando, você terá grande mudança em sua vida. Só que mudança sólida, mudança palpável, mudança de verdade. Então não pare com os 50 tons. Por que eu estou falando hoje? Ainda tem 10 dias. Porque nós vamos entrar agora em outro processo, a gente está fazendo isso, né? Então hoje eu quero que você reflita como você vai aproveitar esses 10 dias restantes. 9, né? Agora. Como serão esses dias restantes? E os que passaram, para que você volte, releia, repense as coisas pequenininhas que eu pedi para fazer, como tomar um banho para cuidar de você, faça. A princípio é muito pequeno, de tão pequeno, lembra que eu disse isso também numa live? A pedra de tão pequena é que é o entrave, porque a gente não tropeça na montanha. Ninguém tropeça na montanha. Tá ali, clara, visível, não tem nem jeito, é maior que você. Agora, pedrinha pequena, sabe a ferpa, aquela que entra no seu dedo, que te incomoda? É essa que é o problema. Não vai entrar uma árvore no seu dedo, vai entrar a ferpa, que é pequenininha. Da mesma forma, as atitudes pequenas do dia a dia, da sua rotina, é que trarão para você uma mudança significativa. Se você transformar seu cérebro de verdade, tiver transformações salutares no cérebro, de fato, transformações positivas, boas para a sua vida,
Você muda não só a sua, mas você muda quem está ao seu redor. Porque você começa a influenciar pela pessoa que você se transforma. Você transforma numa pessoa que quando você fala tem sabedoria. Ontem eu recebi um feedback de uma aluna me falando que a neta foi fazer um trabalho para a escola e ela pôde, com 50 tons, discorrer de forma sábia um assunto para a neta falar, que era sobre autoconhecimento. Olha que bacana isso. Você começa a ter o olhar das pessoas para você. Nossa, olha que interessante. Olha que pessoa centrada, equilibrada. Aí que entra o que eu quero falar para você. Pessoa equilibrada não é pessoa calma o tempo todo, não. Aí não é equilibrada, aí é calma o tempo todo. Eu quero que vocês entendam a linguagem. Pessoa equilibrada é aquela que tem hora que ela vai estressar, sim. Só que ela não vai estressar 24 horas no dia. 30 dias no mês. Não, deixa para estressar só na TPM. Já que é tão difícil, né? Dependendo de como estão os seus hormônios no corpo, a TPM fica difícil de ser controlada. E por falar nisso, tem uma pessoa aqui do nosso grupo que ela vai somar conosco aqui no Instituto. Ela dará aula de yoga terapia hormonal, que trabalha menopausa, TPM, muito bacana. E junto com toda a respiração, com o movimento do corpo, né? Para criar tônus, para emagrecer também. Vou falar o nome agora não, vou deixar a surpresa que nós vamos soltar isso aí semana que vem. Vou deixar ela se apresentar, vou deixar ela falar no grupo. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte. Tudo que nós vivemos até agora nos 50 tons não precisa morrer. Vocês podem continuar, vocês têm material para continuar. Tem um caderninho de anotação que eu pedi para vocês fazerem as anotações desde o início, para vocês poderem agora voltar, recapitular. Faça da sua vida uma rotina na qual você analise todos os dias os seus processos. Isso é importante para o seu desenvolvimento e pela permanência daquilo que você aprendeu. Para que isso gere a neuroplasticidade e chegue à memória relacional, que é o que nós queremos. Gerar memória relacional. Neuroplasticidade, nós estamos fazendo o tempo todo. Qual que é a consequência, a finalidade da neuroplasticidade? É a memória relacional. Lembram o que é memória relacional? É o seu traço de caráter. É quem você é. E tem a possibilidade de você se construir para esse quem eu quero ser. Não é você, quem eu sou. Não. Para eu saber quem eu sou, eu preciso me construir. Porque eu me construindo, eu estou sabendo quem eu estou construindo. É mais palpável. Tenha um foco. Mire e siga adiante. Lembrando de rir, se permitir fazer umas bobeiras, cantar no chuveiro, mas também ter responsabilidade, disciplina e limite. Isso é pulsar. Isso é ser saudável. Conseguir movimentar de forma que você sinta todas as emoções que são importantes e aquelas que você considera ruim, que é medo, tristeza, né? Elas não se tornem uma angústia. Porque a angústia não é emoção. A angústia é uma consequência ruim de uma emoção mal sentida. Porque muita alegria falsa também causa angústia. É isso que a gente precisa entender, desmistificar. A angústia é um sentimento gerado, é ruim. Ele não é sentimento base. Sentimento base é uma tristeza, que sentida muitas vezes gera uma angústia. A angústia é ruim. Medo não é ruim, mas um medo muito forte causa uma paralisia. A paralisia que é ruim, o impedimento que é ruim, não o medo em si. A raiva não é ruim, porque ela te impulsiona. Ela te traz uma indignação, dependendo do caso, que é boa, que é de proteção. Agora, a raiva o tempo todo, aí vai acabar com a sua saúde, com a sua vida. Então, as emoções, elas não são ruins, senão elas não iam existir no seu corpo. O que é ruim é o que você faz delas. E como que você pulsa nessas emoções. É isso que tem que estar bem claro na sua mente. Os 50 tons, espero que tenha ficado muito bem entendido.
Por que nós desenvolvemos esse projeto? Para que você tenha ideia de quem você quer ser, para que você entenda o que é autenticidade, como é se construir, para que você retire as camadas de mentiras que você construiu ao longo do tempo, para desmistificar algumas ideias que colocaram em nossa mente, para nos dar carga, para podermos sermos os responsáveis pelas nossas vidas e para que assim nós possamos conviver com o outro compartilhando e, acima de tudo, desenvolver em nós o amor. E o que é amor? Amor é ação maciça. Ok? Então, muitas informações que vocês têm, releiam, é maratona, tira tempo para isso, tá? Se organizem e vamos para mais um processo. E eu espero por vocês amanhã novamente. Um grande beijo, fiquem com Deus e boa noite.